Oi, gente. Enfim, chegamos à tradução da proteína, né? Segundo o dogma central do RNA à proteína funcional. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, vamos lembrar aqui. No primeiro vídeo, nós falamos sobre as características entre as moléculas de DNA e RNA. No segundo vídeo, nós falamos sobre replicação ou duplicação de DNA e transcrição do RNA mensageiro, chamando atenção para o fato de que a transcrição do RNA mensageiro é diferente entre as células eucariontes e procariontes, e que essa diferença leva a uma grande vantagem para as células eucariontes. Bem, antes de continuarmos então a falar sobre a tradução, que vai envolver, né, o RNA mensageiro, precisamos aqui chamar a atenção para um fato importantíssimo. Nesse momento, eu posso dizer a vocês que quando eu falei que o DNA está presente no núcleo das células eucariontes, foi uma forma didática para que vocês possam entender o dogma central da biologia, como ele acontece. Mas o DNA, ele é encontrado, além do núcleo celular nas células eucariontes, ele é encontrado também dentro das mitocôndrias e dos cloroplastos. Só que esse DNA que está na mitocôndria é o DNA dela, é um DNA individualizado, é o DNA mitocondrial, assim como dos cloroplastos também. Esse DNA mitocondrial, ele é responsável pela síntese das enzimas que irão participar da cadeia de transporte de elétrons na respiração celular. E o DNA, que é encontrado dentro do cloroplasto, se refere a um DNA responsável pela síntese das enzimas que irão participar da fotossíntese. Mas peraí, não tem só isso não. Existe também DNA extracelular. Aí você, poxa, mas como assim extracelular? Sim, você pode encontrar DNA no plasma sanguíneo, devido ao que acontece, a apoptose ou morte celular. Quando uma célula morre, ela libera seu código genético, seu genoma. E então nós encontramos fragmentos do DNA no plasma. E isso possibilita vários estudos, né? Estudos que possam ser realizados utilizando esse material. Então, quando vocês virem lá a expressão cfDNA, significa que é uma fração de DNA que está extracelular. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo e terminaremos agora, então, falando da tradução. Vamos agora, então, começar a falar sobre a tradução. Ou seja, lembrando o código genético, né, o dogma central da biologia, a cada molécula de DNA, nós vamos ter a produção, ou seja, a tradução da proteína, passando, então, pela transcrição do RNA mensageiro. Seria um fluxo unidirecional do DNA à proteína. Mais uma vez falando, né, alguém possa ver alguma coisa aí que está rolando no mundo da pesquisa, já existem estudos da proteína ter a possibilidade de produzir o DNA, ou seja, ocorrer em sentido inverso. Mas o código genético, o nosso dogma central, ele continua válido. Posteriormente, poderemos discutir esse assunto. Então, vamos ter na tradução do DNA, do RNA a proteína funcional, porque é a proteína que vai exercer as funções dentro da célula. Essas funções que foram necessárias à sobrevivência do organismo vivo. Então, para que isso ocorra, existe uma leitura por códons, onde o RNA ribossômico ele possui os códons, que são o quê? Trios de nucleotídeos. Três nucleotídeos determinam um códon. A partir do ribossomo, fazendo a leitura desses códons, vai determinar então a vinda de um RNA transportador, que vai estar lá no citoplasma, carregando um aminoácido. Esse RNA transportador específico possui um anticódon que vai ser capaz de se interceptar esse códon aqui no RNA mensageiro e trazer esse aminoácido para cá, para que ocorra a formação da proteína. E assim vai se constituindo a cadeia polipeptídica. Códon do RNA mensageiro, anticódon do RNA transportador dentro do ribossomo, produzindo então a proteína, sendo o códon equivalente a 3 nucleotídeos, que geralmente estão representados pelas bases nitrogenadas do RNA, que compõem a uracila. Sempre lembrando disso. Outra coisa importante, lembrando que na transcrição do RNA mensageiro numa célula eucarionte, nós temos a formação de uma nós temos a formação de um transcrito monocistrônico, ou seja, um único RNA produz um tipo de proteína. Quando falamos em célula procariota, como bactérias, um único RNA possui vão produzir vários tipos de proteínas, portanto, são transcritos policistrônicos. Outra coisa importante, o RNA mensageiro produzido numa célula eucariota passa por transformações bioquímicas, sendo o cap 5' a cauda poliar 3' e também o splicing, que é a retirada dos introns que existe no DNA da célula eucariota para ficar apenas as células, para ficarem apenas os exons, que são as sequências codificadoras de proteína, com a vantagem disso em relação à célula procariota, porque ao remover, acontecer o splicing, você pode pegar os exons. Os exons, eles acabam fazendo diferentes combinações. Então, de um determinado tipo de proteína, na célula eucariótica, eu vou ter
variações dessa mesma proteína que vão atuar em diferentes áreas do organismo, em diferentes células. Por exemplo, uma proteína que funciona no fígado e uma proteína que, por exemplo, vai atuar no cérebro, tá? Então, essa é a vantagem da célula eucariota em ter uma transformação bioquímica tão complexa em relação à célula procariota, a célula bacteriana. Então, nós falamos sobre essa leitura dos códons e anticódons e vamos prosseguir. Então, nós temos o ribossomo como uma fábrica celular das proteínas, ele recebe o RNA mensageiro, possibilita então a colocação dos aminoácidos, o crescimento da cadeia polipeptídica. Lembrando que o ribossomo ele é constituído pelo RNA ribossômico. Então, o processo de tradução vai envolver a formação do RNA mensageiro pela enzima RNA polimerase. O RNA mensageiro possui o códon, que é aquela trinca de nucleotídeos, que vão ser representadas por suas bases nitrogenadas, bases do RNA. Que geralmente vem num quadro, cai em prova, muitas vezes, algumas questões. É o códon, são 3 bases, são 3 nucleotídeos. O RNA transportador, por outro lado, possui o anticódon. Ele possui o anticódon, que se combina com o códon do RNA mensageiro. E esse anticódon está relacionado a determinado aminoácido. Então, ele está trazendo esse aminoácido que vai estar lá trazendo, né, através dessa informação, vai estar se combinando códon anticódon com aminoácido. Então, um códon do RNA mensageiro corresponde a um aminoácido no RNA transportador. E os ribossomos, eles são formados por RNA ribossômico, eles podem estar dispersos no citoplasma, eles podem estar aderidos à parede do retículo endoplasmático rugoso e, de toda forma, irão estar ali, né, tendo essa função de organizar a produção da cadeia polipeptídica a partir do RNA mensageiro e do RNA transportador, isso dentro do citoplasma. Lembrando que a transcrição do RNA mensageiro ocorre dentro do núcleo e depois ele sai para o citoplasma celular. Vamos pensar na importância biológica e as aplicações desse conhecimento. Nós vamos ter aí o controle celular, porque as proteínas regulam todas as funções celulares. Sem proteína, não existe função da célula. Eu tenho, por exemplo, um neurônio numa sinapse. Vai acontecer uma sinapse, que é a comunicação entre neurônios no sistema nervoso central. Eu preciso da produção de neurotransmissor. Vamos lembrar acetilcolina, né, noradrenalina, enfim. Para que eu possa ter a produção do neurotransmissor, eu vou ter que ter o quê? A formação do neurotransmissor como uma proteína. Então, você vão ter lá a função celular dessa proteína que está sendo expressa para a comunicação celular. Vamos ter também a inovação médica, porque, conforme aconteceu, né, a vacina de RNA mensageiro, com o caso da Covid-19, e agora também vacinas que estão aí, vacinas de RNA mensageiro, já sendo aplicadas no contexto da oncologia, que é o ramo da medicina que estuda o câncer. Nós temos também a importância na biotecnologia, com a questão da formação pesquisa, né, em terapia gênica, onde nós vamos ter futuramente a medicina individualizada, aquela medicina que ela vai focar em conhecer o código genético do sujeito. Você, ao invés de fazer uma única medicação para todo mundo, você vai conhecer o código genético, o DNA, vai entender, né, todo o estudo da proteína, também o estudo do DNA, do RNA, e a partir daí você obter uma medicina individualizada, uma medicina que eles chamam de medicina de precisão. Então não tem mais como você fazer, o médico não ter o conhecimento da biotecnologia, da genética. Então, o código da vida continua em movimento, ocorre a duplicação, para que ocorra a preservação da informação genética, a passagem dessa informação para as outras células do organismo. Ocorre a transcrição em seguida, que é a transferência da informação lá do DNA no núcleo para o citoplasma através do RNA mensageiro. E, por fim, a tradução, que é justamente a conversão dessa informação do DNA em proteína, que vai desempenhar determinada função na célula ou até mesmo dentro de um órgão, né? Então, nós vamos ter aqui essa importância que é o código da vida em movimento, o código genético. Espero que vocês tenham gostado do nosso terceiro vídeo falando sobre código genético, sobre tradução de proteína. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal para que possam acompanhar as próximas produções de vídeo, próximos conteúdos que serão aqui colocados. Espero que vocês gostem e obrigada.